Senhor. Versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Jesus também e seus discípulos foram convidados para o casamento. Acabando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, usada para purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Versículo 7. Jesus disse-lhes: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até a borda. Ele disse-lhes: agora tirai um pouco e levai ao mestre-sala, ou encarregado da festa. E eles assim o fizeram. Logo que o mestre-sala provou da água transformada em vinho, entre parentes, desconhecendo sua procedência, se bem que o sabiam os serventes que o tinha tirado a água, veste parente, chamou o noivo, versículo 10, e disse-lhe: todos servem primeiro o vinho bom, e quando todos os convidados já beberam bastante, serve o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho melhor. Versículo 11, e nós encerramos aqui. Assim em Canaã da Galileia, Jesus iniciou seus sinais e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ponto. Pode colocar a tua Bíblia no banco, feche os teus olhos por gentileza e oremos a Deus. Altíssimo, nessa noite gloriosa e poderosa, estamos diante de tua presença para poder glorificar o teu santo nome, para poder exaltar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado sobre nossas vidas. Nessa noite gloriosa e poderosa, que a presença do Senhor seja manifestada no meio de nós. Não permita, ó Deus, que nós saímos de dentro de tua casa da mesma forma que chegamos, porque nós viemos te adorar, nós viemos te glorificar, nós viemos te exaltar, e nessa noite gloriosa e poderosa, derrama a tua presença em nosso meio, em nome de Jesus. E a igreja diz: toma teu assento glorificando a Ele. Glória a Deus. Amados, estamos diante de um texto bíblico do Evangelho de João, capítulo de número 2, que vai falar de um casamento a qual a mãe do Senhor Jesus Cristo fora convidado, e assim também como Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Só que o texto bíblico vai nos relatar que quando o Senhor Jesus Cristo chega no casamento, vai surgir uma notícia, e essa notícia não é muito agradável para quem está na festa, nem muito menos agradável para o noivo e nem para a noiva. Por que, pastor Edivaldo? Porque o vinho se acabou naquele casamento. É interessante que o significado do vinho, significado bíblico, no dicionário bíblico, o vinho simboliza alegria. Então dá a entender que a alegria daquele casamento se acabou,
Por que, pastor Edivaldo? Porque a própria Bíblia vai nos dizer que o vinho acabou. Só que quem estava na festa, quem foi convidado para a festa, para o casamento, foi Jesus, o Nazareno. E o que me chama a atenção, foi até cantado e louvado aqui nessa noite, que aonde Jesus está, até a alegria, até a tristeza pula de alegria. Olha só que interessante, amado, para que nós podemos entrar dentro desse texto. Em Mateus, o Evangelho de Mateus, do capítulo de número 9, do versículo de número 14, os discípulos de João, eles vão chegar até Jesus e vão fazer uma pergunta a Jesus, dizendo: Jesus, mestre, por que nós, os discípulos de João, temos que jejuar? Porque o jejum é símbolo de tristeza, é símbolo de humilhação. Eles então vão falar para o mestre: mestre, por que nós, os discípulos de João, temos que jejuar? E por muitas das vezes os fariseus também têm que jejuar, mas os teus discípulos comem e bebem. Ou seja, nós estamos jejuando, os fariseus estão jejuando, mas os teus discípulos não estão jejuando. Os teus discípulos estão comendo e bebendo. Jesus olha para os discípulos de João e vai direcionar uma resposta para ele: por acaso pode o convidado do noivo andar triste enquanto o noivo está com ele? Ou seja, não tem como ter tristeza aonde Jesus se encontra. Os discípulos de João estavam jejuando por causa errada. Ai, meu Deus do céu, eu sinto a presença dele aqui. Porque se nós temos a convicção que Jesus está na casa, não tem motivo de eu ficar triste. Se eu tenho a convicção que Jesus está comigo, eu não tenho motivo de andar desanimado, cabisbaixo, com cara feia. Eu tenho dois motivos: é de alegrar-se, é de glorificar e exaltar o santo nome dele. Porque desde o começo do culto nós estamos dizendo: Jesus está na casa, a presença está na casa. Se a presença dele está na casa, por gentileza, levanta por mão, você glorifica ele nessa noite. Meu Deus, aleluia! Só tá com cara feia quem tem convicção
que te ligava direto não te liga mais. Meu Deus. Cadê fulano, gente? Subiu. É porque Jesus chegou. Quando Jesus chegou, vou ter que falar isso. As máscaras começaram a... Diga para o teu irmão que está próximo de você: Jesus está comigo. Oh, sinta a presença dele gloriosa e poderosa dentro dessa casa. Se alguém está sentindo puxar a cabeça, dá glória a Deus aí, glorifica ele. Porque quando dá tudo a glória para cima, mas a presença dele desce para baixo. O vinho acabou. Maria estava envolvida no casamento, porque segundo os historiadores vai dizer que o casamento era de alguém conhecido da família de Jesus. Então Maria está envolvida no casamento, ajudando, porque existem mulheres e homens de Deus que aonde eles se encontram ele não consegue ficar parado, ele sempre tem que fazer alguma coisa, se movimentar, se mexer, se compadecer, está precisando de uma ajuda, aí é assim. Então Maria está lá, só que o vinho acabou. Maria percebe e Maria vai à direção de Jesus, só que porém Maria vai tomar atitude precipitada, porque ela está desesperada, ela não quer que o noivo fique envergonhado, nem a noiva fique envergonhada, porque a falta de vinho era desonra para o noivo e para a noiva. Então Maria fica desesperada, vai até Jesus. E o que me chama a atenção, que o desespero de Maria, a precipitação de Maria levou ela para o lugar certo para Jesus. Porque existem pessoas que têm precipitação errada, vem de correr, vem de correr nos pés de Jesus e contar para Jesus, não, vai pegar um batismo, sabe? Vai contar para ciclano, vai contar para fulano, vai contar para a melhor amiga, vai contar para amigo do trabalho, para amiga do trabalho, mas porém não vai contar para quem tem. Para quem tem que contar é Jesus. Oh Jesus. Só que Maria não toma atitude precipitada. Só que ela vai na pessoa certa, que é Jesus. Jesus acabou o vinho. Ela chegou para Jesus e disse: Jesus, a alegria aqui nesse casamento acabou. Jesus olha para Maria e fala: mulher, o que tem eu contigo? Porque ainda não é chegada a minha. Amado, eu fico maravilhado com esse texto que já foi encerrado. Porque a resposta de Jesus, que Jesus fala para Maria, sua mãe, aparentemente ao olhar humano, parece que Jesus foi áspero com ela. Parece que Jesus foi ignorante com sua mãe Maria. Só que a mulher que estava diante de Jesus era sua mãe. A mulher que estava diante de Jesus não era qualquer mulher. Era uma mulher que tinha maturidade para poder ouvir. Era uma mulher que tinha maturidade para ouvir determinados assuntos, determinadas palavras que eram direcionadas para ela. Perceba se por isso, porque se Jesus é áspero com algumas pessoas na mesma hora, tá? Vai embora, não quer. Mas Jesus, nesses últimos dias, está chamando homens maduros, mulheres maduras, que esteja enraizado a ele, independente do problema, independente da luta, independente da dificuldade. Jesus não pode fazer o que for, mas eu não largo você, eu não largo de você, eu não saio do medo de você. Porque no século 21 que nós estamos vivendo, é que nós temos que vigiar a palavra que nós vamos falar. Porque dependendo da palavra que você pode proferir, a pessoa pode ouvir, ó, nunca mais vão falar, não sabe o quê? O pastor Forásio não dá palavra. Que palavra de exortação é essa? Amados, o perigo e um dos pecados que o diabo mais adora, sabe qual é? O orgulho. Um dos pecados que o diabo mais gosta é o orgulho, é o eu do homem, do ser humano. Porque o orgulho faz de uma exortação
como um xingamento. A pessoa orgulhosa, quando a palavra confronta, para ele ou para ela, é como um xingamento. Você não quer mais ir naquela igreja. Não tem nada que me agrada, porque foi confrontado. Hoje, Jesus Cristo de Nazaré, não posso me empolgar, não. Porque foi confrontado, amado. É assim, sim ou não? Sim. Qual é um ser humano que gosta de ser confrontado? Ninguém. Mas a Bíblia vai dizer que Deus exorta, ou seja, Deus corrige o filho que ele. Se ele está te corrigindo, se ele está te dando a direção, é porque ele te ama, não quer te perder para o diabo. Só quem acredita, dá glória a Deus aí, amado. Amados, eu tenho um estudo aqui terça-feira. O estudo está sendo bem, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu falei de uma historinha de uma família que estava tudo em paz. É a família da Branca de Neve. A Branca de Neve estava em paz. Seu pai estava em paz. A madrasta estava em paz. O espelho mágico estava em paz. O reino todo da Branca de Neve estava em paz. Até que um certo dia, a madrasta da Branca de Neve vai até o espelho e vai dizer: espelho, espelho meu, existe mais alguém mais bonita do que eu? O espelho diz: existe. Quem espelho? Branca de Neve. Quando a madrasta ouve que existe uma mais bonita do que ela, a história vai dizer que ela vira bruxa, contrata o caçador, quebra o espelho, trama matar a Branca de Neve. E o moral da história, pastor Edivaldo, em que você se transforma quando você é confrontado? Ai, irmão, como é fácil. Enquanto está falando aquilo que te agrada, você glória a Deus e aleluia. Mas quando você é confrontado, o que está dentro do teu coração? Porque o que está dentro do teu coração e do teu coração é o Espírito da verdade. Quem tem glória, glorifica Ele nessa noite. Eu sinto a presença dele gloriosa e poderosa dentro dessa casa. Oh, Jesus Cristo de Nazaré. Amado, Jesus ele sempre confrontou. É reino. Você acha que Jesus quer te perder? Jesus não quer te perder, não, meu irmão. Jesus Cristo não quer te perder, não, meu irmão. Jesus chegou para o seu discípulo e falou assim: aquele que não comer da minha carne ou beber do meu sangue não tem comunhão comigo. 72 discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: duro é ouvir essas palavras. Sabe o que eles fazem? Começam a ir embora. Vai um por um, porque foi confrontado. Só que eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. A Bíblia vai dizer que ficou apenas os 12 discípulos. Jesus olhou para os 12 discípulos e falou assim: por que vocês não vão embora com eles? Aí Pedro olhou e falou assim: mestre, para onde nós iremos? Que só tu tem a palavra de vida eterna. Mestre, para onde nós iremos que só tu tem a palavra de vida, é? Só quem tem aí, por gentileza, glória a Deus e aleluia. Já começa a exaltar a Ele, já começa a glorificar a Ele, porque a presença dEle está na casa. Amado, eu estava nesse dia conversando com meu filho Gabriel, ele está aqui em cima, ele sabe que é verdade, ele viu muito. Cheguei para ele na mesa e falei: se tu teme a Deus, ele deu um pulo para trás e falou assim: pai, eu temo sim a Deus, com certeza, eu tenho certeza
Tenho certeza, pai. Você teme a Deus ou teme o homem? Ele, não, eu temo a Deus com toda a convicção. Eu falei, tá bom, você teme a Deus? Então por que na casa de Deus você pega o celular e fica mexendo? Ele ficou me olhando. Na casa de Deus, onde nós devemos ter reverência, nós ficamos no celular mostrando que não temos reverência à presença de Deus. Aí eu falei para ele, mas quando nós saímos para fora da igreja, para a rua, nós fazemos isso aqui. Escondemos o celular. Eu pergunto, você tem a Deus ou tem um amigo? Ele começou a rir. Interessante, pai. Eu falei, filho, é muito interessante, porque dentro da igreja nós olhamos para o povo assim, levanta a tua mão, dá glória a Deus e aleluia. Tem uns que fica assim, ó. Aí ele começou a rir. Aí eu falei assim, quando tá lá fora, vem um bandido de moto, pega um 38 ou uma pistola 380, aponta para você e fala assim, levanta a mão para cima agora, e você na hora. Jesus, o cão da hora ficou mais próximo. Você teme a Deus ou teme o homem? Porque se teme a Deus, levanta a tua mão e glorifica Ele nessa noite. Eita glória! Ai, Jesus Cristo. Porque o salmista vai dizer no Salmo 127, se o Senhor não for edificador da casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sempre. Se o Senhor não for contigo, quem é que vai? Amado, eu vou encerrar aqui. Eu vi um palestrante ministrando, amado. Ele chamou um membro para cima do altar e falou para o membro, pode me dar um soco aqui no meu braço. Você acredita que o membro deu um soco dele muito forte? Ele, rapaz, ele deu um soco muito forte. Ele, tudo bem, tá vendo aí, irmão? Ele se defendeu com a força do seu próprio braço. Aí ele falou para o meu, agora dá um soco aqui no meu joelho. Aí ele foi. Tu devagarzinho. No meu braço tu deu um soco forte. No meu joelho tu deu um soco fraco. Aí ele falou, porque o joelho é mais duro. Aí não sabe o que ele falou? Então a gente não vence a nossa luta com a força do nosso. Nós vence a nossa luta com a Maria entende, porque Maria tem maturidade. Maria entende e fala assim para os serviçais, faça tudo o que ele. Diga para o teu irmão que está mais próximo de você, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que se preocupar. É melhor Deus. Porque o serpente ele poderia falar assim, eu não vou fazer nada disso não. Mas quem tem um espírito de servidão, quem tem um espírito de servir, não faz a sua vontade. Mas faz o que vai. Meu Jesus de Nazaré. Não faz a sua vontade, faz a vontade. Porque não sou eu que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. Já não é mais o meu querer, é o querer. Versículo 35. O apóstolo Paulo vai dizer, há mais alegria em quem dá do que quem recebe. Porque quem recebe, recebe uma provisão, uma resposta de oração. Pastor Ivandro, mas quem dá
Está vendo aquelas talhas lá de água? Cada uma cabe 34 litros de água. Enche elas até a borda. Os serviçais foram lá e encheram. Trouxeram até Jesus. A Bíblia vai dizer, no versículo 9, só os serviçais sabiam que era água. Depois de estar cheio, obedeceram na posição de servir. Sabe o que Jesus fala para ele? Tira um pouco e leva para o mestre Sala. Eles obedeceram, porque eles tinham todo o direito de dizer, eu vou dar água para o mestre Sala. Eles podiam questionar, eles podiam criar uma dúvida dentro do seu coração, mas eles não criaram dúvida. Eles confiaram em quem estava mandando, e quem estava mandando era quem? Jesus. Então eles tiram um pouco de água e vai levar o mestre Sala, que é o encarregado da festa. Quando o mestre Sala, ele bebe a água transformada em vinho, a minha conjectura, ele fez a mesma coisa que eu vi. Que vinho é esse? Chama o noivo. Chama o noivo. Amado, pega eu e serva aqui. O mestre Sala sabia que era água? Diga comigo, não. O noivo sabia que era água? Diga comigo, não. A noiva sabia que era água? Diga comigo, não. Os convidados do casamento sabiam que era água? Não. Só quem sabia que era água e fora transformado em vinho, diga comigo, os serventes. Pastor Edivaldo, o que o Senhor está querendo dizer? Que só quem sabia que era água transformada em vinho eram os serventes? Sim. Jesus está mostrando que o milagre não é para quem está sendo servido, é para quem? Eu vou repetir. Jesus estava mostrando que o milagre não é para quem está sendo servido. O milagre é para quem serve, para quem está na posição de servir ao reino do céu. Quem acredita, levanta a sua mão e glorifica. Porque só eles viram a água transformada em vinho. Porque para quem serve, o milagre tem sabor diferente. João capítulo 6, Jesus vai para o outro lado do mar. Quando Jesus desce, estou encerrando. Jesus vê uma multidão enorme. E Jesus se compadece daquela multidão, olha para Filipe e diz, Filipe, alimenta eles. Filipe olha para Jesus e fala assim, mestre, 50, 200 denários não é suficiente para alimentar toda essa multidão. De repente chega André, irmão de Simão Pedro. Fala, mestre, aqui tem um jovem que tem 5 pão e 2 peixinhos. Aí Jesus, pois bem, manda todo mundo sentar a organização. Sentou, pegou o pão, traz para mim, botou para cima e falou, pai, graça te dou. Graça é favor desmerecido. Eu não mereço, pai, mas eu te agradeço. 5 pão e 2 peixinhos, eu não mereço, pai, mas eu te agradeço. Vai para a mão do discípulo assim, começa a servir. 5 pão e 2 peixinhos, meu irmão Yuri. Aí o discípulo vai para a posição de servir. Começa, ó, toma pão, coma peixe. Toma pão, coma peixe. Toma pão, coma peixe. Toma pão, coma peixe. A Bíblia vai dizer que era 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Come pão e toma peixe. Coma pão e coma peixe. Coma pão e coma peixe. Se você não entendeu a multiplicação da boca, você não
Você vira os discípulos comer pão, comer peixe? Não. Jesus recolhe o que sobrou. Eles começaram a recolher. Quando eles começaram a recolher, a Bíblia vai dizer que sobraram 12 cestos de pedaço de pão. O discípulo não tinha comido nem pão nem peixe, mas por servir, eles viram a multiplicação do pão e a multiplicação do peixe. E Jesus, pode ficar tranquilo, vocês que serviram não vão deixar de comer, porque sobrou um cesto para cada um. Diga para o teu irmão, tu não comeu nem pão nem peixe, mas pode ficar tranquilo, porque tem um cesto separado do reino do céu para você em abundância. Glória a Jesus, fica sobre os vossos pés, eu vou encerrar nessa. Glória a Jesus, amados. Eu encerro a mensagem. Nesses últimos dias, como está difícil encontrar pessoas dispostas a servir. O próprio Jesus disse: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ou seja, em outra tradução, poucos são os trabalhadores. Ai, Jesus, mas rogai ao Pai de vocês para que manda mais trabalhadores. Sabe que eu fico maravilhado com o profeta Isaías, o príncipe dos profetas? É que quando o rei Uzias morre, ele é o único profeta que tinha livre acesso ao reinado. Ele entrava para falar com o rei. Pode ler lá Isaías capítulo 1, do versículo até o 9. Isaías está passando, ele passa à frente do lugar onde estava a arca da aliança. Só que quando Isaías passa, ele teve uma visão inesperada, porque quando ele passou, ele viu o véu do templo, do lugar santo do céu aberto. Que quando ele viu o véu aberto, ele contemplou a glória de Deus sobre a arca da aliança. Ele viu os serafins com duas asas voando, com duas asas cobriam os seus pés, e com as outras duas asas ele voava. Ele contemplou a beleza e a glória de Deus, quando de repente ele ouviu uma voz que dizia assim: quem eu enviarei? Isaías, na mesma hora, se colocou na posição de servir: Senhor, envia a mim, disposto para trabalhar na obra, disposto para fazer a vontade de Deus. E nesses últimos dias, Deus quer levantar homens e mulheres com disposição. Porque fazer a obra não é fácil, não. Fazer a obra não é fácil, não. Vem luta, vem dificuldade, Satanás se levanta, principados se levantam, hostes espirituais se levantam, vai tentar paralisar você, vai tentar querer afetar a sua família, seu filho, a sua filha. Só que a convicção que você tem de quem te chamou te garante. Diga para o teu irmão: não para não. Diga para a tua irmã do outro lado: não para não. Grande é a chamada que Deus tem sobre a sua vida. Grande é a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Se Ele chamou, Ele garante. Oh, Jesus! Fecha meus olhos que eu vou orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai grandioso e poderoso, nessa noite gloriosa, como foi manifestado o Teu poder em nosso meio, nós cremos ainda no batismo do Espírito Santo. Nós cremos, meu Pai, que Teu Espírito fortalece. Nós cremos que Teu Espírito nos guia, nos direciona, que o Teu Espírito nos dá sabedoria, que o Teu Espírito, meu Pai, fala conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor, por essa madrugada, possa visitar os Teus filhos, possa visitar esse ungido